Graça e paz a todos. Amados, vamos entender aqui o que significa a mulher do próximo ou o marido do próximo. Nós sabemos que em nosso meio existem algumas pessoas que teimam, mas que teimam de complicar o que é de fácil compreensão. Por exemplo, nós sabemos que tudo que acontece no mundo é com a permissão de Deus. Se era levantado antigamente na antiga aliança um rei mau, é porque era da vontade de Deus. Se era levantado um rei bom, justo, era da vontade de Deus. Então, nós temos que compreender que tudo está sob o domínio do Todo-Poderoso, do Criador de todas as coisas do mundo, de Deus. E o Evangelho é progressivo. Mas começa lá, Abraão casado com a sua meia-irmã, Sara, que depois, lá no livro de Levítico, mais ou menos, Deus vai instituir que não se pode se achegar para ter como esposa uma parenta próxima. Então, o Evangelho é progressivo. Deus vai colocando tudo direitinho. E como a gente está falando aqui de casamento, nós sabemos que existe no nosso meio pessoas que dizem que se juntar é como se fosse casado. O que é fornicação é você saindo com várias pessoas. Aí eles alegam que isso é fornicação. Quer dizer, eles já inventaram um novo mandamento. Eles dividiram o pecado. Não. Só a pessoa que fica fazendo sexo com várias pessoas na sua solteirice que é pecado. Mas se ela se juntar com um homem e viver com ele, mesmo não estando casado, isso não é fornicação. Amados, pecado não deixa de ser pecado, não. Lá no início de Adão e Eva, não existia cartório e testemunha. A testemunha era Deus. Depois Deus instituiu leis. E a lei vigente da época, do país, isso não quer dizer que aquilo deixou de ser pecado. Mas existiam normas, leis para ser seguida. Leis de Deus, que eu estou falando. Tá? Que toda a autoridade é instituída por Deus. Então, nós temos que nos ater a isso. Tá? Não há autoridade que não seja instituída por Deus. E se nós nos rebelarmos contra uma autoridade, nós estamos nos rebelando contra Deus. Vamos ver aqui, no livro de Ruth, vamos começar falando de Ruth. Naquela época, como era o casamento, meus amados? Vamos então ao livro de Ruth, capítulo 4. Boaz foi até a praça que ficava ao lado do portão da cidade e sentou-se ali. Nesse momento, apareceu o parente mais chegado de Elimeleque, aquele de quem Boaz havia falado. E Boaz lhe disse: meu amigo, venha aqui e sente-se. Ele foi e sentou-se. Então Boaz chamou 10 pessoas importantes da cidade e disse: sente-se aqui. Eles se sentaram. Preste atenção que Boaz chamou o quê? Testemunhas. E Boaz disse ao seu parente: Noemi voltou do país de Moabe e está querendo vender as terras que eram de nosso parente Elimeleque. Então, eu resolvi conversar com você sobre esse assunto. Agora, se você quiser, compre essas terras na presença das autoridades, do nosso povo e dos homens que estão sentados aqui. Quer dizer, era um documento, era uma lei, estava ali autoridades, testemunhas. Tá? Na presença dos que estão aqui, sentados aqui. Mas se não quiser, diga, pois o direito de comprar essas terras é primeiro seu e depois meu. O homem respondeu: eu compro as terras. Aí Boaz disse: se você comprar as terras de Noemi, que era o quê? A sogra de Ruth, também terá de se casar com Ruth.
a viúva moabita, para que as terras fiquem com a família do falecido. Então, o homem respondeu: nesse caso, eu não vou usar o meu direito de comprar as terras, pois correria o risco de prejudicar a minha própria herança. Use você o meu direito. Eu prefiro não fazer isso. Compre você as terras. Em seguida, tirou a sandália. Prestem atenção agora. Tirou a sandália de Boaz e deu a Boaz. Antigamente, em Israel, para fechar um negócio de compra ou troca de propriedades, uma pessoa entregava a outra a sua sandália. Essa era a lei vigente daquele país. Diante das autoridades, diante das testemunhas e o modo de assinar o documento era entregar a outra sandália. Aí Boaz disse às autoridades e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que eu comprei de Noemi tudo que era de Elimeleque, e de Quirion, e de Malom. Também casarei com Ruth, a moabita, viúva de Malom, ou Malom, para que a propriedade continue com a família do falecido. Assim, o nome de Malom será sempre lembrado no meio deste povo e na sua cidade natal. Hoje, vocês são testemunhas disso. Todos responderam: sim, nós somos testemunhas. E as autoridades disseram a Boaz: o Senhor faça com que essa mulher, as autoridades, o Senhor faça com que essa mulher que veio para o seu lar seja como Raquel e Lia, que deram muitos filhos a Jacó, tomando-se assim as mães da nação israelita. Que você seja rico e famoso em Belém, Efratá. Que os filhos que o Senhor lhe der neste casamento, que tinha autoridade, que tinham testemunhas, façam com que a sua família seja como a família de Pérez, filhos de Judá e de Tamar. Então, essa foi a introdução para vocês. Amados, como eu disse, desde os primórdios, o evangelho é progressivo. Como eu falei no início, é a lei vigente do país. Naquela época lá de Ruth, tinha a lei deles lá, autoridade, junto com testemunhas, e selou o casamento. Agora, vamos nos ater. Deixa eu sair aqui dessa tela. Deixa eu ir para... Não, aqui, ó. Sair dessa tela. Para a tela. E vamos agora compartilhar Levítico 18:20. O que fala Levítico 18:20? Olha o que Levítico 18:20 fala. Levítico 18:20. Não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Contaminando-se com ela. Aí vocês podem alegar assim: bom, Wellington, a mulher do próximo, ela simplesmente, Wellington, quando a pessoa está casada, ela está casada e está se deitando com outra pessoa. Isso é a mulher do próximo. Também é a mulher do próximo. Eu não estou dizendo que isso não é a mulher do próximo. Se você é casado, você está se deitando com outra pessoa, você está se deitando com outra pessoa que não é sua, que não te pertence. Isso é óbvio. Isso até os pagãos sabem disso. Agora, nós estamos falando das pessoas que são de Deus. O que é se contaminar com a mulher do próximo? Ou com o marido do próximo? Vamos agora no livro de... Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Deuteronômio. Amados, Deuteronômio, capítulo 24, do versículo do 1 ao 4, que todos nós já sabemos. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprovou,
ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher, ou carta de repúdio, como vocês preferirem, e a mandará embora. Se depois de sair de casa ela se tornar mulher de outro homem, no caso, ela estava com a carta de repúdio na mão, a carta de divórcio, ela foi se tornando mulher de outro homem. Casou. E o seu segundo marido, então casou, não gostar mais dela, lhe dará a certidão de divórcio ou a carta de repúdio, em outras versões, e a mandará embora a mulher. Se divorciou pela segunda vez, essa mulher foi repudiada pela segunda vez. Ou também, se esse homem morrer, no caso, se a mulher foi viúva desse segundo marido, então a gente sabe que na lei também do Senhor, uma viúva, o vínculo dela no céu é rompido, porque morreu o seu cônjuge. Então ela poderia se casar com uma outra pessoa, desde que não tivesse compromisso com ninguém. Mas essa aqui, ela já foi casada a primeira vez. Olha só, vamos continuar o raciocínio. E o segundo marido dela não gostar mais dela, lhe dará uma certidão de repúdio, de divórcio, e a mandará embora a mulher. Ou também se ele morrer. Então essa mulher viúva, o primeiro marido que se divorciou dela, que repudiou dela, não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Olha, ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança. Então, meus amados, está falando que não tragam pecado para a terra que o Senhor lhes dá por herança. Não contaminem o arraial. Não leve fermento velho em nosso meio. Quando essa mulher, mesmo com a carta de divórcio na mão, se casou com outro homem, ela foi contaminada. Quando ela se deitou com outro homem, ela adulterou. Isso é adultério perante o Senhor. Então, vocês têm que entender uma coisa. Casamento é casamento com a lei vigente do país. Não é se juntar, como muitos dizem, não. A pessoa que se junta com alguém está em fornicação, que é o sexo antes do casamento. Aí sim, teria que ir lá em Mateus 19:9, que diz o quê? Eu lhes digo que todo aquele que repudiar sua mulher, divorciar de sua mulher, esse casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Exceto por causa de imoralidade sexual, em caso de fornicação, em caso de matrimônio falso, no caso de relações sexuais ilícitas. O que é isso? É o sexo antes do casamento. Para a pessoa fazer sexo antes do casamento, ela tem que ser solteira, noiva, seja o que for. Ela está vivendo junto durante 20 anos com a mesma pessoa. Está durante 20 anos na fornicação. Aí nisso aí que Jesus falou, aí vocês têm que repudiar. Porque isso aí não é lícito perante o Senhor. Vamos agora, meus amados, para fechar Romanos 7, o que diz Romanos capítulo 7. Vamos lá, Romanos capítulo 7. Para a gente fechar isso. Olha o que diz. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele estiver vivo? Por exemplo, pela lei, a mulher casada e não juntada durante anos, tá? Está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto o seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. O que Deuteronômio, capítulo 24, versículo do 1 ao 4, disse? Que o homem, o primeiro marido, deu uma carta de repúdio à mulher, carta de divórcio. E ela pegou essa carta de divórcio e se casou com outro. Só que esse outro faleceu, ou então ela repudiou ela de novo. Ela quis voltar para o outro, para o primeiro. E ela não poderia voltar porque ela adulterou, quando ela se deitou com um outro homem, que não foi o seu primeiro marido. Então, por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido estiver vivo, será considerada adúltera.
O primeiro marido, lá em Deuteronômio 24, não estava vivo dela? Quando ela se casou com o segundo? Estava, Wellington, mas foi ele que repudiou. A pergunta não é essa. Ele estava vivo? Sim, Wellington. Então ela estava em adultério com o segundo marido. Por isso que é a contaminação. Mas se o seu marido morrer, no caso, se o primeiro marido daquela mulher em Deuteronômio capítulo 24 morresse o primeiro, aquele segundo ficaria lícito. Seria perfeito para os olhos do Senhor. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha casar com outro homem, não será adúltera. Mesmo que aquela mulher em Deuteronômio capítulo 24 se casou com o segundo, se ele morresse o primeiro, ela não seria considerada adúltera, porque o seu primeiro marido morreu. Amados, qual é a dificuldade disso? Eu resumi para vocês aqui, num vídeo curto, qual era a lei vigente da época de Ruth. A Ruth se casou com Boaz, porque o seu primeiro marido havia falecido. A Ruth era uma moabita. O seu Deus não era o Deus de Israel. Ela passou a crer no Deus de Israel. Ela passou a seguir a lei do Deus de Israel. E qual lei vocês estão seguindo? A lei desses fariseus hipócritas que pregam nessas igrejas hoje, que vocês, no caso de adultério, no caso de abandono, vocês podem se casar com outro? Deixa eu tirar a tela aqui. É essa lei que vocês estão seguindo? Que Deus é amor? Que Deus quer te ver feliz? Que adianta vocês ganharem o mundo e perderem a alma? Me digam, meus amados. Fique os irmãos na paz do Senhor Jesus.